Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. O apóstolo Paulo escreve esta epístola da cidade de Roma, quando ele está preso, e esta carta é então enviada à comunidade em Colossos, uma comunidade que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas no entanto que ele tem esta preocupação de escrever para que eles se inteirem dos fundamentos da fé e não sejam enganados, como usando a expressão do apóstolo Paulo, por todo o vento de doutrina. Infelizmente, muitas comunidades são levadas por vários ventos de doutrina, ensinos de homens, e ensinos que não têm base nas Escrituras e muitas vezes se tornam práticas das comunidades e nós já nem questionamos. Eu creio que precisamos de ter uma mente analítica, uma mente crítica, pessoas que avaliam o que fazem e sabem as razões porque fazem o que fazem. Eu não estou a dizer com isto que devemos ser pessoas amargas com a vida ou pessoas que estão constantemente a criticar tudo e todos. Não é isto que eu estou a dizer. Atenção, é necessário, quando eu digo ter uma mente crítica, é no sentido construtivo. Alguém que analisa o que está a fazer. Porque é que temos as tradições que temos? Porque é que fazemos as procissões que fazemos? Porque é que fazemos o tempo de oração desta forma e não de outra? Será que está em conformidade com as Escrituras? Ou será que de facto é uma prática que nós vamos fazendo na nossa comunidade e não temos refletido muito sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto? Eu desafiava-o a si, que me está a ouvir, se é um cristão, certamente você está envolvido numa comunidade cristã, numa igreja, na sua área de residência, então eu digo-lhe, avalie o que a Bíblia diz sobre o assunto. Tenha a coragem de perguntar, de questionar, tenha a coragem de se envolver, de ser ativo e não simplesmente uma pessoa passiva. Eu sei que a maior parte de nós prefere ser passivos, porque dá muito trabalho ser ativos. Temos que questionar, temos que avaliar, temos que trabalhar para encontrar respostas e só assim nós podemos então fazer perguntas que sejam de facto adequadas. Mas vale a pena nós simplesmente não ficarmos passivos diante das coisas, mas ficarmos ativos e questionando. Será que aquilo que eu faço é correto? Será que orar às imagens é correto? Sim ou não? O que é que a Bíblia diz sobre o assunto? Vamos ver. E eu desafio a fazer uma análise das Escrituras sobre isso. Será que é correto chamar pai a alguém? O que é que a Bíblia diz sobre isto? Pai é padre em português. Usamos muitas vezes esta expressão padre sem saber o que significa. Será que é correto usarmos essa expressão? O que é que a Bíblia diz sobre o assunto? Eu desafio a fazer uma análise sobre esse assunto. Será que vale a pena ou é correto determinadas tradições na nossa comunidade cristã? Como talvez usar o véu ou deixar de usar véu, usar determinadas indumentárias ou deixar de usar determinadas indumentárias. O que é mais importante na vida cristã? É o ser ou o fazer? O que é mais importante na vida cristã? É a aparência ou o nosso ser interior? São perguntas que eu creio que vale a pena nós respondermos. E quando nós respondermos a essas perguntas, talvez vamos ter que questionar as nossas tradições, vamos ter que questionar a nossa prática e se calhar vamos ter que mudar alguma coisa. Mas deixe o Espírito Santo falar consigo, não vamos mudar também só por mudar. Vamos mudar convencidos daquilo que Deus quer para nós e vamos também ter uma atitude que eu creio que precisamos recuperar, uma atitude bíblica, que é a humildade. A humildade e a submissão àqueles que estão em autoridade. A Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia não nos desafia a fazer constantemente revoluções. A Bíblia desafia-nos sim à obediência e à obediência da palavra de Deus. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ponto final. Mas também ao mesmo tempo a Bíblia diz claramente que nós devemos ser obedientes aos nossos líderes espirituais. Então, esta atitude deve permear todas as nossas ações. O apóstolo Paulo aqui tem esta carta ao livro que nós chamamos Colossenses, esta carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Colossos, e ele começa por dizer
que damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Estamos agora nos versos lá mais para a frente, já não estamos no verso 1 nem 2, mas estamos nos versos mais à frente, onde vemos que o apóstolo Paulo tem esta atitude de dar graças a Deus pelos cristãos. Eu penso que devemos recuperar urgentemente esta atitude. Nós, essencialmente, que somos um povo extremamente crítico, nós temos o hábito de criticar tudo e todos, normalmente nas costas, que é ainda mais grave. Não temos a coragem de dizer na cara das pessoas aquilo que pensamos, mas se for dizer nas costas, nós temos toda a coragem para o fazer. Dizer à vizinha, dizer ao vizinho, dizer ao amigo que nós não conhecemos de lado nenhum, mal deste ou daquele, nós fazemos. Agora, dar graças a Deus pelo nosso vizinho, dar graças a Deus pelo nosso irmão, dar graças a Deus até pelos pastores. Às vezes precisamos dar graças a Deus pelos pastores. Eles até são boa gente. Pelos líderes espirituais, vale a pena dar graças a Deus por eles. Orem pelos vossos líderes espirituais. Eles são pessoas que buscam a vontade de Deus. Então, dar graças a Deus é realmente uma atitude que nós precisamos criar em nós. Em vez de ser uma atitude constantemente de crítica, de amargura, de derrota, de desgraça, de miséria, termos uma atitude diferente. O apóstolo Paulo tinha esta atitude que sempre antes dele apontar os erros, as falhas, ele começava por apontar os pontos positivos. E aqui ele estava numa atitude claramente de dependência de Deus. Ele reconhecia que aquilo que nós somos é fruto da ação de Deus em nós. Então ele orava por aqueles cristãos. Mas o texto bíblico segue a dizer: desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós desde os dias em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Realmente aqui este texto bíblico é tão rico. Vemos aqui como este grupo de pessoas foi ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. Esta mensagem de graça que eles entenderam. Às vezes nós temos dificuldade em entender esta mensagem da graça. O que é a graça de Deus? O que é a ação de Deus? A palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, eu recebo de alguma coisa, um presente, mas eu não mereço esse presente. Então, este grupo de pessoas em Colossos tinha entendido isto. Tinha entendido o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, que eles receberam o perdão de Deus não por merecimento, não porque eles eram pessoas fantásticas, não porque eles eram pessoas boas, não porque eles tinham praticado boas ações, mas era exatamente porque tinham reconhecido a sua miséria, a sua incapacidade, a sua pobreza espiritual, a sua necessidade de uma redenção, a sua necessidade de um perdão. Porque eles reconheceram isso, então eles entenderam a graça do Evangelho. E de alguma forma eles estavam a ser livres da superstição, eles estavam a ser livres dessa mentalidade que os escravizava, que os prendia, que os amarrava, e por isso eles estavam a reconhecer a palavra da verdade. A verdade, disse Jesus, vos libertará. E vemos que o Evangelho de Jesus Cristo, quando chegava às populações, e o apóstolo Paulo diz isto nesta introdução, o Evangelho ia crescendo, ia tomando uma proporção de tocar as comunidades. Normalmente, quando o Evangelho de Cristo chegava às populações, temos vários exemplos em como as cidades eram transformadas. Eu ainda estou a orar para que no nosso país isto aconteça. As nossas cidades sejam transformadas por uma mentalidade cristã, verdadeiramente cristã. Uma mentalidade que dá mais valor à verdade do que à mentira. Uma mentalidade que dá mais valor à honestidade do que à corrupção. Uma mentalidade que dá mais valor ao trabalho dedicado e sério do que aos subornos. Uma mentalidade que permeia e promove quem é verdadeiramente honesto, trabalhador, e em vez daquele que é o fraudulento e, como diz o povo em linguagem popular, o lambe-botas, aquele que está constantemente em bajulação, mas que na realidade não é um bom profissional. Precisamos de transformar a nossa mentalidade. Eu creio que esta é a revolução que o nosso país ainda precisa. Nós tivemos a Revolução do 25 de Abril, que trouxe tantas coisas positivas, por um lado, mas que ainda deixou algumas coisas de fora. Ainda também trouxe algumas coisas menos positivas. Mas mesmo assim precisamos agora de uma revolução,
mas aqui ao nível das mentalidades. Precisamos deixar de ser esse povo fatalista, esse povo acomodado às circunstâncias e possamos começar a trabalhar com uma outra mentalidade. Isto passa pela mentalidade, não passa pela nossa dedicação. O nosso povo é um povo extremamente trabalhador. Daquilo que eu entendo, do norte ao sul do país, a gente às vezes brinca com algumas regiões do nosso país, não é? Costumamos fazer piadas uns dos outros, rimos uns dos outros, isso às vezes é saudável, mas ao mesmo tempo somos um povo trabalhador, desde o Algarve ao Minho, Trás-os-Montes, ao Alentejo, às regiões autónomas. Nós somos um povo dedicado ao trabalho e precisamos talvez de mudar a nossa mentalidade, essa mentalidade destrutiva, essa mentalidade derrotista, para construirmos uma nova mentalidade, uma mentalidade alicerçada na esperança que há em Cristo Jesus. Isto acontecia quando o Evangelho chegava às cidades. Tanto que quando nós vemos, por exemplo, o caso da cidade de Éfeso, houve uma revolução tremenda naquela cidade quando o apóstolo Paulo chegou. Ao ponto de, se tivesse uma bolsa de valores naquela altura na cidade de Éfeso, que era uma grande cidade, haver um problema, uma crise económica, um crash na bolsa de valores de Éfeso, por causa da mudança de mentalidades. Os comerciantes entraram em crise porque havia um grande comércio em torno de imagens de escultura. Eu não estou a falar para o nosso país, atenção, era em Éfeso, ainda que no nosso país também há. Mas havia um grande negócio em torno de imagens de escultura na cidade de Éfeso, e por causa do cristianismo, os comerciantes entraram em crise financeira, fecharam as lojas, entraram em falência, porque as pessoas já não compravam as imagens de escultura. Eu, sinceramente, esperaria que no nosso país isso acontecesse também. Que o nosso povo cristão começasse a adorar a Cristo e não as imagens de escultura. Naquela altura, na cidade ainda de Éfeso, o povo voltou-se de tal forma para Cristo que diz o texto bíblico que juntaram os livros todos de bruxaria e queimaram. Os livros de São Cipriano, aquelas mesinhas caseiras, feiras de ocultismo e outras coisas mais, acabaram com essas coisas por causa da mentalidade cristã. E as pessoas voluntariamente abandonaram essas superstições. Uma coisa que eu creio que destrói a nossa cultura como povo português é a superstição. Nós somos um povo tão supersticioso. Somos tão supersticiosos que nós vemos mal em todos os lados. Depois temos aquelas histórias da aldeia sobre os lobisomens e os fantasmas, e que se vão passando de pais para filhos, e muitas vezes não percebemos que Cristo veio para nos libertar. Cristo veio para trazer verdadeiramente liberdade e liberdade espiritual, nos libertar da opressão de Satanás. E eu sei que há muitas pessoas oprimidas por Satanás, mas realmente precisamos também entender que não precisamos ser supersticiosos. A coisa mais curiosa que eu ouvi, enfim, que me chocou pela negativa neste caso, foi uma senhora que entrou pelas portas da nossa comunidade a pedir uma vassoura abençoada. Eu disse, mas minha senhora, nós não temos vassouras abençoadas. É que lá na minha igreja pediram para eu ter uma vassoura abençoada, que era para varrer os maus espíritos. Eu disse, minha senhora, isso não é nada. Quem varre os maus espíritos é Jesus. É pelo poder da oração, não precisa de vassoura nenhuma. É esta mentalidade de superstição. Depois pessoas vão buscar pedacinhos de madeira não sei aonde, e água abençoada não sei aonde. Nós precisamos de Cristo Jesus. Precisamos de uma oração e uma vida dedicada. Não precisamos mais de artefactos. É por isso que Jesus dizia que a nossa relação com Deus é em espírito e em verdade. Já não depende do monte de Jerusalém ou do monte Gerazim. Depende sim da nossa relação com Deus, em espírito e em verdade. É verdade, se estamos a ser oprimidos por Satanás, precisamos de orar com autoridade em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós temos autoridade para ser libertos quando oramos em nome de Jesus Cristo. Não precisamos de mais mesinhas. E infelizmente nós agarramos-nos tanto a esses artefactos. O povo sempre teve esta tendência. Aliás, nós olhamos para o livro dos Atos e vemos que as pessoas iam buscar os lenços do apóstolo Paulo, iam buscar os trajes para serem libertos, em vez de buscarem a sua relação com Deus, que é o que efetivamente nos liberta. Precisamos de confiar que todos nós somos sacerdotes de Deus, que temos esse privilégio de nos relacionarmos com Deus. Por isso Jesus nos deu uma comissão a todos, não foi só a alguns eleitos, mas a todos os cristãos. Ele disse, ide por todo o mundo e preguei o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
Quem, porém, não crer será condenado. Esta é a grande mensagem que Jesus nos confiou, a si e a mim, e é isso que produz o crescimento da Igreja, é isso que produz o crescimento da Palavra de Deus no mundo. E aqui o apóstolo Paulo diz que este crescimento está a acontecer em todo o mundo. É óbvio que ele referia-se ao mundo conhecido de então, ele não estava a falar do mundo como nós hoje o conhecemos. O mundo, basicamente, naquela época, resumia-se ao Império Romano e algumas outras províncias ali ao redor. E o apóstolo Paulo referia-se a isso quando ele refere aqui que o Evangelho tinha alcançado todo o mundo. E o verso 7 deste capítulo 1 ainda segue a dizer: segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Agora aqui Epáfras é apresentado. Epáfras é este instrutor da igreja de Colossos. Provavelmente ele seria o pastor, o líder religioso lá da comunidade em Colossos. É possível que ele tenha sido o fundador também desta comunidade. Um daqueles cristãos que ouviu o Evangelho numa outra cidade e por algum motivo deslocou-se para Colossos. Estamos provavelmente lembrados da diáspora que aconteceu em Jerusalém. Pela perseguição, os cristãos tiveram que ser espalhados pelo Império Romano porque a perseguição dos fariseus era muito intensa. É possível que Epáfras tenha sido um desses cristãos fugidos de Jerusalém e por isso colocou-se ali em Colossos e começou a falar do Evangelho, começou a levar o Evangelho às pessoas e de alguma forma essas pessoas aceitaram Jesus Cristo e tornou-se ali uma comunidade cristã. Foi fundada então assim a Igreja Cristã da Igreja aos Colossenses. Temos também várias outras comunidades que foram fundadas dessa forma e por isso mesmo ele foi este instrutor, como nós vemos aqui, e ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz: meu amado conservo, ou seja, alguém que está ao serviço de Cristo comigo também. Como eu já disse, seria bem importante que a maior parte das nossas pessoas percebesse isto. Nós existimos não para sermos servidos, mas para servir os outros. Na medida em que nós vamos ganhando esta compreensão de que melhor é dar do que receber, como Jesus nos disse, é na medida em que nós vamos sendo mais felizes na vida. Quando nós começamos a perceber que o nosso envolvimento deve ser para ministrar, para servir. Ministro aqui, a palavra ministro significa servo, escravo. Deriva de uma palavra grega que significa escravo. Alguém que está ao serviço de... E então o apóstolo Paulo diz: eu sou ministro, sou escravo, sou alguém que estou a servir os outros. Como seria importante se os nossos ministros entendessem isto. Os nossos ministros, o primeiro-ministro, o ministro das Finanças, o ministro da Justiça, que eles percebessem que estão ao serviço do povo e não ao seu próprio serviço, não ao serviço de um partido político ou partidário, não ao serviço de um lobby de influências, mas ao serviço da população. E como seria importante que aqueles que servem numa comunidade cristã percebessem também isto. A liderança é servir. Este foi o exemplo que Jesus nos deu. Mas continuando aqui, o verso 8 ainda nos diz: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vemos que Epáfras então foi ter com o apóstolo Paulo, provavelmente sabendo da sua prisão, foi até lá para relatar do amor que estes cristãos tinham ao Evangelho. E o verso 9 diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Que oração mais poderosa! Realmente o apóstolo Paulo tinha um padrão elevadíssimo para os cristãos fiéis a Jesus Cristo. Ele não se satisfazia simplesmente com um cristão domingueiro. Um cristão que vai à missa evangélica ou vai à missa domingueira e simplesmente fica por aí. Não, ele queria que os cristãos tivessem um conhecimento da vontade de Deus. Ele queria que os cristãos tivessem toda a sabedoria e todo o entendimento espiritual. Ou seja, ele queria que estes cristãos tivessem um relacionamento profundo com Deus. O relacionamento com Deus deve ser algo que marca o nosso caminhar diário, o nosso falar. Se nós temos o hábito de praguejar, então se somos cristãos temos que deixar de praguejar. Se somos cristãos, o nosso relacionamento com Deus deve ser envolvido neste pleno conhecimento, na plena sabedoria, no pleno entendimento do que é a vida espiritual. Não devemos ficar enganados por correntes gnósticas, pensamentos que são duvidosos sobre o Evangelho. Por isso este desafio que ele deixa
para que estas pessoas tenham toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ele segue no verso 10 a dizer: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, fortificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Como seria bom se as nossas igrejas, as nossas comunidades vivessem desta forma, não fôssemos bebés espirituais, não fôssemos pessoas que se deixam enganar por toda a sorte de doutrinas, mas pessoas que realmente conhecem e vivem de modo digno do nome do Senhor. Pudéssemos viver de uma forma que honrasse o nome de Jesus Cristo. E ele ainda prossegue no verso 11 dizendo: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idóneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vemos aqui como o apóstolo Paulo desafia esta vida de confiança em Cristo, de fortaleza em Cristo, de estarmos convictos que a nossa vida só faz sentido quando é alicerçada no Evangelho, quando é alicerçada na relação com Deus, percebendo que há uma esperança. Não vivemos para nós próprios, não vivemos como um fim em si mesmo. A nossa esperança está colocada nos céus, está colocada na herança que Deus tem prometido para cada um de nós. Por isso, vale a pena viver a vida cristã, vale a pena viver dentro dos padrões de Deus, porque em última análise isso agrada ao nosso Pai, agrada ao nosso Deus. Por isso, sede fortalecidos com todo o poder, sede fortalecidos para a glória de Deus. E o meu desejo sincero é que cada um de nós possa viver esse cristianismo hoje, um cristianismo ativo. Não se deixe enganar por toda a sorte de doutrinas e ventos que surgem, mas possamos ficar alicerçados na fé, na palavra da verdade, conhecendo e tendo todo o entendimento espiritual. Esta é a minha oração e o meu desejo para si. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.